Ivan Ilitch é um homem que leva a vida de um jeito muito peculiar. Ele apenas se pauta nas convenções sociais. Aquilo que é socialmente aceito, ele vai fazendo, não importa o que, e assim ele leva a vida dizendo que o nome disso é decência. Ele é um homem devasso na vida privada, mas como no meio social dele, aqueles comportamentos também são bem aceitos, então ele está fazendo também. Ele vai se casar apenas por conveniência, porque um homem casado é muito mais respeitável que outros homens que são solteiros. Como ele não tem nenhum laço afetivo com essa mulher que ele vai se casar, ele vai se tornar um esposo desonesto, traindo ela em diversas oportunidades, e um pai ausente. Toda vez que acontece alguma coisa ali para resolver em casa, ele simplesmente dá as costas e vai pro trabalho para esfriar a cabeça. No meio de trabalho, ele também vai ser ambicioso, orgulhoso e vaidoso, inclusive conseguindo cargos ali no meio onde ele está, apenas por indicação de velhos amigos, atraindo para si mesmo o desprestígio dos seus colegas de trabalho. E assim Ivan Ilitch vai levando a sua vida até que, um certo dia, ele está ali montando o seu novo apartamento, colocando ali a mobília, e ele vai sofrer um pequeno acidente. Ele nem vai dar por aquela dor que surgiu ali do lado do seu corpo, mas aos poucos a dor vai aumentando, ficando mais grave, até o ponto em que ele não pode mais ignorar aquela dor. Ele aciona os médicos, e os médicos investigam, fazem exames, e meio que falam para ele que o rim dele está solto, de modo que ele fica se mexendo dentro do corpo, o que gera dores terríveis no Ivan. Ele vai começar a sentir um gosto diferente na saliva, e aquela dor vai ficando cada vez mais insuportável. Chega um instante onde os médicos não sabem mais o que fazer com o Ivan. Ele vai ficar realmente de cama, não consegue mais trabalhar, nem ir para lugar nenhum, e ele vai perceber que está indo de encontro à sua morte. E é nesse instante que o livro realmente ganha a sua força e a sua proporção, porque dali em diante o Ivan vai fazer algumas reflexões que são bem interessantes do ponto de vista filosófico, do ponto de vista moral, do ponto de vista religioso, mas que servem principalmente para fazer o próprio leitor refletir sobre a morte. Olá, viajantes! Sejam bem-vindos a Ponto dos Livros, e o livro de hoje é A Morte de Ivan Ilitch. Pessoal, a morte do personagem não é um spoiler, afinal de contas isso está aqui no título da obra, mas esse vídeo vai ter spoilers, porque esse é o tipo de livro em que algumas informações importantes de se comentar estão atrelados a alguns acontecimentos da história. Mas eu não conto o final do livro aqui no canal, tá bom? Então pode ficar tranquilo, não vai ter spoilers absurdos aqui. Esse é um livro da maturidade do famosíssimo autor russo Tolstói, nascido em 1828, que durante a sua vida cursou Direito e Línguas Orientais, abandonando os dois cursos, se alistou como soldado e foi reconhecido em vida como um grande escritor pelas suas obras, pelos seus contos, pelos seus romances, entre eles Guerra e Paz, Ana Karenina, entre muitos outros. O Tolstói produziu esse livro, inclusive, depois de uma época onde ele teve um conflito existencial muito grande, onde ele quase abandonou a escrita. Após essa fase difícil, ele acabou adotando um posicionamento moralista religioso nas suas obras. E essa foi a primeiríssima obra que foi escrita logo após ali aquele período de crise, em que essa temática moral religiosa está muito bem explícita aqui no livro. Mas voltando para o livro, o Ivan ele vai começar a ter reflexões do tipo: por que o sofrimento existe? Ou por que a morte existe? Ou existe alguma coisa depois da morte? Ou a vida acaba simplesmente aqui? E uma dúvida que vai carcomer ele mais do que todas as outras é: será que eu vivi a minha vida de um jeito certo? Uma coisa que é interessante notar no personagem é que ele nunca tinha pensado na possibilidade de que ele fosse morrer jovem, por exemplo. As outras pessoas sim poderiam morrer jovens, aconteceu com um fulano, com um cicrano qualquer, mas ele, o grande ele, filho do cicrano da fulana, entende? Esse orgulho, essa vaidade do personagem, mas aí depois da doença ele é forçado a pensar nisso pela primeira vez. Outra coisa que é bem interessante de notar aqui é o quanto ele vai começar a colher daquilo que ele plantou durante a vida dele. Aquele estado dele de invalidez, ele precisar receber cuidados da sua família, também vai mostrar quem é da família dele que realmente se importa e ama ele de verdade. O primeiro capítulo desse livro aqui vai dar conta ali do velório do personagem. Eu não vou contar para vocês de uma reação bem interessante que a esposa tem aqui. Leiam este livro, mas assim, é muito claro como a esposa já não tem mais nem gosto por ele. Inclusive, outra coisa que incomoda muito o Ivan Ilitch aqui é a mentira. É uma dor que não é física, é uma dor moral. As pessoas ficam fingindo que ele não vai morrer, ou falando pra ele que ele vai ficar bem, ou tratando ele como se ele não fosse morrer realmente. E esse fingimento dói nele. Ele gostaria que as pessoas fossem honestas com ele, tratassem ele como alguém que vai morrer mesmo, né? Não tentando esconder dele, como se ele não pudesse perceber que ele vai morrer. Só tem um personagem aqui no meio dessa tempestade que o Ivan Ilitch plantou para ele mesmo durante sua vida,
que é o Gerasim, e eu não sei se estou pronunciando o nome do Gerasim corretamente, que é um dos empregados aqui que vai ficar cuidando do Ivan Ilitch. E ele é um homem muito forte, muito bondoso, muito solícito, e ele vai ficar auxiliando o tempo inteiro o Ivan Ilitch ali durante a sua doença, inclusive levantando seus pés para aliviar sua dor no rim. O Gerasim não finge que ele vai morrer, trata ele como se fosse morrer. Ele consegue encarar tanto a vida como a morte de uma forma natural, inclusive falando para o Ivan que um dia ele mesmo vai precisar daquelas assistências, não é nada demais o que ele está fazendo ali. Enfim, esse Gerasim vai ser um anjo no final da vida dele. E também tem uma coisa que é bem interessante de contar, que é que aquela dor, ela vai começando a fazer com que o Ivan tenha uma retrospectiva da sua vida. Ele vai começar a pensar se ele realmente levou bem a vida dele até ali, se ele não está sofrendo aquilo por conta de coisas que ele fez na sua vida. De início, ele vai ficar muito resistente, ele não vai nem conseguir admitir a hipótese de pensar naquilo, e tão doloroso que seria admitir que aquela decência que ele tanto cultivava, na verdade seria o oposto de bem viver a vida. E aí a gente chega naquele ponto onde ele está quase morrendo e vai ter aquela última reflexão final. Essa reflexão final, esse último instante dele, gente, leiam esse livro. A morte de Ivan Ilitch não é um encontro apenas do Ivan com a sua morte, é também um encontro do leitor com a realidade da morte. De forma que no final, esse livro serve como um enorme memento mori. Ele lembra o leitor de que o leitor também vai morrer. E é claro que fica aí bem evidente a moral e a religiosidade do autor dentro da obra. Tentar fazer com que nós, leitores, lembrando da nossa realidade mortal e passageira, nos perguntar: o que é que você tem feito da sua vida? Como você tem levado, tratado as pessoas? É inevitável passar por essa leitura sem se fazer essas perguntas também. Enfim, baita de um livro, baita de uma mensagem. Se vocês ainda não leram A Morte de Ivan Ilitch, eu recomendo fortemente. Inclusive é um livro fininho, você se tiver a prática da leitura, vai ler de uma sentada só. Não deixem de ler, gente, é uma baita de uma reflexão que Tolstói convida a gente a fazer aqui na obra. Agora eu vou falar um pouquinho sobre essa edição aqui, que é da editora 34, ela é de brochura, ela tem folhas que são suavemente amareladas, que facilitam a nossa leitura, ela tem uma gramatura de página muito boa, não é uma gramatura fina, ou seja, ela é uma página bem resistente, muito boa. A diagramação, ou seja, o tamanho da fonte e o espaçamento dela para as bordas da página é muito boa, tá vendo aqui, ó? Tem um espaço aqui no meio, você não precisa ficar estragando o seu livro para poder ler. Ou seja, é uma edição muito confortável de ler, sim. Essa tradução foi do Boris Schneiderman. Ainda tem um pós-fácil do Boris e também um texto de apoio do Paulo Ronay. Eu espero que esteja pronunciando Paulo Ronay de forma correta, que é muito bom também. Enfim, pessoal, esse foi o livro de hoje. De novo, baita livro. Leiam A Morte de Ivan Ilitch, que é maravilhoso. Se gostaram desse vídeo, deixa o like aqui, já se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, já leu A Morte de Ivan Ilitch? Quais foram as reflexões que você fez enquanto você lia a obra? Deixa aqui embaixo, eu vou ficar muito feliz de saber o que você pensou. Compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, com todo mundo que gosta de livros, todo mundo que gosta do Tolstói também. E não se esquece de seguir a gente também no nosso Instagram, que lá a gente também posta conteúdos extras e também vocês acompanham prévias de livros que vão ter aqui no canal. É isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela nossa travessia e até a próxima.